boa noite, boa tarde, bom dia. Um pouco formal, o Fumble, uma nova etapa. Antes de a gente começar a falar de fato de futebol americano, acho que tem duas coisas bem importantes para a gente fazer, antes de eu saudar o Gilmar e saudar o Caio. Primeiro, assim, o Fumble presta solidariedade a todas as vítimas, todas as famílias, enfim, todas as pessoas que estão vivendo esse drama, assim, muito pesado no Rio Grande do Sul. As chuvas estão castigando a população de lá, muita gente desamparada, muitos mortos. Então, quem puder ajudar, enfim, faça o máximo. Tem alguns veículos de comunicação importantes, que são de credibilidade, que estão divulgando PIX, lugares de apoio, onde você pode doar dinheiro, doar roupas, ou até mesmo ajuda de trabalho braçal. E cuidado com a galera mau caráter que usa da dor dos outros para poder roubar pessoas através dessa coisa da tecnologia. Então, esse Fumble vai em homenagem a todas as pessoas que estão vivendo essa dor. Gente que de coração torce para que isso acabe logo. Bom, um segundo recado muito importante é anunciar o retorno do Fumble num salve-salve, agora um pouco mais para cima. Mas antes disso, agradecer algumas pessoas que fizeram parte da história do Fumble e que não estarão com a gente, pelo menos nessa temporada, porque, enfim, depois de várias conversas, essas pessoas que fizeram parte da história, que ajudaram a criar, entenderam que no momento não iam conseguir dar aquilo que o Fumble precisa, enfim. Então, aqui estou falando de Dudu, estou falando de Felipe, estou falando de Gutinho, estou falando de Rafa e estou falando de mais ninguém. Acho que são só esses. Esqueci alguém, Gilmar? Acho que não, né? Bom, pessoas fundamentais para a história do Fumble. Ninguém aqui foi mandado embora, ninguém demitiu ninguém. Foi só realmente pessoas que estão com dificuldade de encaixar. O Gustavão segue com a gente, tomando conta das nossas redes sociais, criando um conteúdo super interativo, e cada vez mais a gente vai pensar em novidades. E estamos de volta com o Caio Miari. Para muitos, talvez não saibam, o Caio e eu, a gente tinha um podcast lá no passado, quando ele era estudante aqui da PUC ainda. Então, a gente tem o retorno do Caio. Foi um convite que a gente fez depois que o Gilmar e eu decidimos tudo que o Fumble precisava mudar e contamos com ele com uma honra, assim. Mas é isso, todos vocês que fizeram parte, ainda fazem parte do Fumble, quando conseguirem voltar, as portas estão abertas. Bom, um salve para o Gilmar primeiro, meu parceiro de luta aí. Que essa camiseta aí é do Jack Cantrell, é do Russell Wilson, falando nesse momento, três saudades do Felipe, né? Nunca mais vamos ter aqueles debates acalorados. Quem sabe agora eu começo a gostar um pouquinho mais dos Vikings. E é isso aí, cara. E não menos importante, Caio Miari com o seu varal ali, para mostrar para todo mundo que o Caio é um cara que, tirando o Santos, ele não torce para mais ninguém. Boa noite, meu querido. Fala Wesley, fala Gilmar, todo mundo está ouvindo a gente. Um grande abraço, né? Mas é isso mesmo. Torço para o espetáculo, vamos colocar assim, desde que o Peyton Manning aposentou. Mas é isso, é bom estar de volta para a temporada 2024 do Fumble, né? Muita coisa aconteceu na off-season da NFL, então, enfim, a temporada já promete. Vamos para cima. E o Gilmar, que parece que desaprendeu como faz programa ao vivo, puxou um maravilhoso. Eu peço desculpa. Estamos oficialmente de volta. Agora a gente voltou. Tipo um sinal do recreio. Pô, agora sim, tá liberado. Então, peço desculpa que o Gilmar esqueceu o que é etiqueta. Bom, gente. Que deselegante isso, cara. Acontece. O Fumble agora é um pouquinho diferente. A gente vai sempre pegar 3 tópicos que, de certa forma, tem a ver com o momento da NFL e nós vamos destrinchar. Hoje nós vamos falar de os chamados sleepers, né? O que são os sleepers? Aqueles jogadores que foram draftados no sábado, da rodada 4 até a rodada 7. Qual jogador cada um de nós aponta para fica de olho, que esse cara aí não teve uma escolha tão alta, mas é alguém que pode chegar com algum impacto. Além disso, cada um de nós também vai apontar um time que pós-off-season e pós-draft vale para a gente ficar de olho nesse time ou crescer ou caiu demais. Então a gente vai trazer esse ponto. E por fim, e não menos importante,
vamos falar um pouco do que o brasileiro gosta muito, que é fofoca, né? E o que tem a ver com a fofoca? Os rumores, né? Vários e vários rumores. Teve gente pedindo para ser trocado, teve gente falando de punição para jogador, tem gente bebendo todas e ficando louco, vai ser suspenso, não vai ser suspenso. Enfim, muitas situações. E nós vamos escolher 3 para debater, porque se a gente for falar de todas, isso aqui virou TMZ e não é o objetivo. Bom, então vou começar com esses jogadores sleepers, e já que o Caio de volta a casa, vamos iniciar com ele. Ô, Caio, quem que o torcedor da NFL, mas também aquele cara de fantasy, se não for um jogador de OL, claro, aquele cara do fantasy, pode ficar de olho e subir um pouquinho a sua aposta, porque pode fazer diferença. Então, eu fui com o Jared Wiley, que é o tight end, que foi para o Kansas City Chiefs na 4ª rodada, escolha 131 do draft. Achei uma escolha muito interessante. É um cara que já foi quarterback quando ele estava na escola. Um fato curioso, ele foi o quarterback do Quentin Johnston, que é atual wide receiver dos Chargers. Ele chegou a ser o quarterback. Ele é um tight end muito alto, ele 2 metros de altura. Ele tem uma habilidade atlética muito interessante. Acabou caindo mais que muita gente esperava. Como eu falei, 4ª rodada para o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs, a gente sabe, é um time que tem uma facilidade enorme em desenvolver tight ends. Claro que o Travis Kelce está lá ainda. O Travis Kelce, ao que tudo indica, joga no mínimo mais 2 anos, e eu acho que esse talvez seja o tempo mais que necessário para o Jared Wiley conseguir desenvolver na NFL e talvez dar os frutos que o Kansas City Chiefs precisa. Ele, como eu falei, ótimas mãos, ótimo entendimento de futebol americano, velocidade acima da média, habilidade atlética acima da média. Para ele vai faltar um pouquinho mais de fisicalidade na NFL, ele ainda tem que melhorar nisso e principalmente correr as rotas. O encaixe dele nesse time dos Chiefs, então, fica muito interessante, porque ele pode aprender com o Travis Kelce, ele pode aprender com o Andy Reid, ele vai estar, obviamente, recebendo passes do Patrick Mahomes, e, claro, ele não tem a pressão de chegar e produzir agora. Ele entra, muito pelo contrário, não tem expectativa nenhuma nele. O Travis Kelce ainda é o dono da posição, o Kansas City Chiefs reforçou o grupo de wide receivers, então ele tem aí 1, 2, até talvez 3 anos para desenvolver num jogador que, quem sabe, por que não, pode ser o sucessor do Travis Kelce. Claro que a gente não pode nunca comparar ou esperar que alguém vai fazer o que o Kelce fez, mas se o Chiefs conseguir um tight end titular logo de cara assim que o Kelce sair, já seria uma ótima notícia. E é curioso, né, Gilmar? Porque, assim, o Caio, que é um especialista em college, mas eu acho que sempre você coloca um plus quando esse cara cai no time do Mahomes, né? Porque, assim, tem lá o Irv Smith, que é um cara que se falou, era talentoso, não consegue jogar fisicamente. Tem uma série de recebedores lá nos Chiefs que a gente fica assim, nossa, agora vai, parece que tem uma mandinga lá, mas quando é Mahomes o negócio muda um pouco, né? Um pouco não. Cara, isso que eu ia entrar agora e falar, eu acho que o Irv Smith já acabou na NFL, né? Teve 2 oportunidades aí, jogou no... Navalhando rapaz. Ele jogou nos Vikings, não deu, assim, muito promissor, não rendeu. Aí foi para os Bengals, também não rendeu. Tudo bem que o Joe Burrow machucou, mas ele é um cara assim que talvez a gente pode ver a gente tinha muita expectativa nele, né? E ver que rumo estranho que a carreira do cara tomou. E o seu sleeper, Gilmar? Quem você aponta como jogador dormido, aquele jogador que ninguém está apostando? Cara, talvez nem seja um jogador que ninguém esteja apontando, mas eu acho que ficou uma incógnita. 4ª, 7ª rodada. Ele vai soltar o Jared Verse, vai? Não. Eu acho que é o Troy Franklin, velho. Que eu acho que nem todo mundo esperava. E até hoje, eu acho que não ficou muito claro. Talvez o Caio possa trazer pra gente o motivo da queda, porque todo mundo colocava ele até final de 1ª rodada e ele, foi caindo, e foi, 4ª rodada e ninguém. Tanto que o Carolina Panthers, quando subiu, a gente ficou discutindo no grupo, não, vai ser o Troy Franklin e tal, e não foi, né? E engraçado isso. Talvez ele seja a minha aposta. Ô, Caio, eu acho que tem muita gente com expectativa no Troy Franklin, principalmente pela mudança ofensiva mesmo dos Broncos, né? Você está trocando de quarterback, vem o Bo Nix, provavelmente, enfim, deve ser o titular, apesar do Zach Wilson ter ido para lá. Tem a saída do Jerry Jeudy para Cleveland. É mais o talento do jogador ou mais a situação do time? Então, não, eu acho que a questão do Troy Franklin, acho que é um nome muito interessante de ter falado, também estava entre os jogadores que eu considerei falar, igual como o Gilmar destacou.
Eu acho que para Denver foi uma baita escolha. Eu acho que ele é um encaixe, assim, é um jogador que a gente esperava que fosse escolhido antes, é um time que precisa muito de wide receiver, e é um time, como você falou, que está procurando uma identidade ofensiva. Então, basicamente, em Denver, eu diria que hoje em dia todo mundo tem chance de jogar. Eu acho que vai depender muito como é que foram essas atuações, porque é um elenco que, pela situação do cap que o Russell Wilson deixou, é um time que não teve muitas peças para ir atrás. É um time, como você falou, a posição de quarterback continua um grande ponto de interrogação. A gente não sabe quem vai ser, e quem é que seja vai ser uma incerteza muito grande. O Courtland Sutton está lá, mas ele é basicamente o único wide receiver certo do time. Tem muita gente que acha que ele pode ser trocado. Enfim, eu acho que todo mundo tem chance, né? Agora, mais sobre o Troy Franklin, só para dar um pouco de contexto, né? O wide receiver de Oregon fez uma temporada, a última temporada dele no college foi brilhante, mais de 1.300 jardas, 14 touchdowns, ele foi muito bem. E todo mundo achou que ele pudesse ter sido escolhido no final da primeira rodada ou até no começo da segunda. Eu mesmo achei que ele fosse ser um encaixe perfeito, por exemplo, no San Francisco 49ers, porque ele tem a especialidade dele, jardas depois da recepção. E o esquema do Kyle Shanahan em San Francisco é baseado nisso, jogadores que fazem muito depois da recepção, né? Eu, sendo muito sincero, no meu último mock, eu coloquei o Troy Franklin caindo justamente para o San Francisco 49ers. Ele acabou caindo muito mais e caiu no Denver Broncos. O porquê que ele caiu? Parte da avaliação de cada time olha para ele de uma forma, né? Por exemplo, ele é um cara que, pelo menos assistindo aos vídeos dele, ele é bom, só que ele não tem nada de muito especial. Eu não consigo enxergar ele chegando na NFL e virando ótimo. Eu consigo ele chegar na NFL e ver ele bater. Acho que talvez ele já tenha atingido o teto dele agora. Eu acho que tem muito time talvez pensando desse jeito. Um outro fator que vale destacar, ele é muito magro para a posição e ele não tem evoluído fisicamente no college o ano inteiro. Hoje, o site oficial do college football coloca ele com 77 quilos. Então, assim, ele tem a altura interessante, ele vem de uma universidade boa, tem a produção, mas você precisa ter mais força física, mais fisicalidade da NFL. Enfim, é difícil cravar o porquê que ele caiu, mas esses são alguns dos fatores. Tem muita gente que diz também que ele perde muito foco facilmente. Eu acho que assistindo ele, eu não vejo nada de especial. Ele é bom, mas assim, quando você pega um carinha, quando você está analisando, por exemplo, o vídeo de algum carinha do college football, você quer enxergar pelo menos alguns lampejos que falam assim, não, se a gente lapidar esse diamante bem, ele vai explodir e vai se tornar uma estrela pra gente. O Troy Franklin, você vê jogadas interessantes, mas você não vê nada assim, uau, você não vê uma coisa muito fora da caixa. Eu acho que pode ter sido isso. Eu quando penso, antes de falar o meu, quando eu penso no Sleepers, eu sempre tento imaginar o seguinte: a transição do college para a NFL, ela costuma ser extremamente complexa. A gente cansou de ver os chamados busts, aqueles caras que estavam ali super hypados e que chegaram e não conseguiram vingar. O Bryce Young, o João Marta. Opa, não. Eu já ia falar, não cite um nome, o Caio vai lá e fala logo. Mas ele tá cedo. Continua. Então, mas é uma boa lembrança. Então, assim, mais até sobre uma situação do que propriamente o talento, eu separei dois nomes, e vou citá-los rapidinho, vou quebrar o protocolo. Um deles, o Ray Davis, de Kentucky, é o running back, né? Ele é um cara muito forte, paciente, tem uma pegada até legal, ele tem uma recepção interessante, às vezes ele é um pouquinho, como dizem, burrinho, mas o James Cook é um cara que não me passa confiança, e nós estamos vendo um Buffalo Bills, assim, mudando muito à sua frente. A saída do Diggs surpreendeu muita gente, ainda que se tenha uma lógica. E a outra, no outro jogador que eu quero trazer é o Javon Baker, dos Patriots. E aí sim, totalmente, porque lá ainda é meio terra de ninguém, né? Tem o Jalen Polk, que foi escolha de segunda rodada, mas quando eu vejo ali pelo Our Lads, né, que é aquele site que faz especulações, né, atualiza por eles mesmos o depth chart, do que eles acham que pode ser, e eu vejo o corpo de recebedores dos Patriots falando assim, gente, o melhorzinho vai ser um. Então, eu gostaria até do Caio analisasse esses dois jogadores, enfim, do ponto de vista das características, do estilo, se são bons matchups para essas equipes. Começando pelo Ray Davis, eu concordo muito com o que você falou. Lá no The Score, a gente tinha colocado ele como o segundo melhor running back da classe. Ele foi o 8º running back escolhido. Eu acho que isso resume bem, e ele acha que talvez pode ser um complemento muito interessante para o James Cook,
porque o James Cook no ano passado se mostrou muito bem recebendo, né? Mas correndo ainda tem algumas questões quanto a ele ser, por exemplo, um cara que vai estar no campo às 3 descidas. Se o Buffalo Bills consegue achar um calor que pode contribuir bem, porque no ano passado, por exemplo, o Buffalo Bills estava tendo que entregar a bola para o Latavius Murray. Então, assim, um time que quer bater de frente, por exemplo, com o Kansas City Chiefs, você tem... Exato. Então, o James Cook melhorou muito, principalmente na segunda metade da temporada. Ele tem aquela explosão que o Buffalo Bills está procurando, mas se deixar ele com 20, 25 toques na bola por jogo, talvez não seja o caminho certo. Se você acha um running back com muito potencial, como pode ser o caso do Ray Davis, acho que isso pode se resolver. E, rapidamente, sobre o que como você falou do Javon Baker, gostei muito da escolha. O New England Patriots normalmente escolhe wide receivers muito mal, mas as duas escolhas principais do time na posição, eu achei muito interessante. Ele foi, o Baker, entrou na seleção da Big 12, né? Ele foi um All-Pro no College Football, colocando nos termos, né? Foi um First Team All Big 12, então foi o melhor wide receiver da conferência que ele jogou, uma das melhores conferências do College Football, muita fiscalidade, o cara vertical que o Patriots pode encontrar. Então, assim, eu gostei muito do draft dos Patriots, e como você falou, mas ele pode chegar ele vai estar brigando por espaço. No Patriots, hoje, não tem nenhum wide receiver que você fala assim, não, esse cara aí, enfim, todo mundo tem chance de jogar. Ô, Gilmar, para a gente não deixar você fora dessa história, imaginando essa saída do Stephon Diggs, uma chegada de um running back, chegou também o Coleman, assim como os Patriots trouxeram o Drake May e um novo corpo de recebedores, né? Desses dois times, assim, tem algum que você diria assim, pô, vale a pena ficar de olho porque fez um trabalho legal no draft? Cara, eu acho que eu colocaria uma balança inversa nesses dois times. Eu acho que os Patriots chegaram mais peças, e no lado dos Bills saíram mais peças. Continua ali o ponto forte, que é o Josh Allen, manteve ali um James Cook, que o Caio gosta, e eu acho que ele produziu mais do meio da temporada para o fim, eu acho que ele foi melhor, mas no início ainda eu tinha minhas dúvidas com ele se confirmou e tal. E no caso dos Patriots já é o inverso, né? Já é uma mudança não só de mentalidade, que agora sem o Bill Belichick, vamos ver como que os Patriots se renascem, se encontram, né? Nessa nova filosofia de jogo, que o Bill Belichick parece que estava um pouco engessado ainda no que ele já vinha fazendo. Tem sua história, tem seu respeito, mas nos últimos anos não estavam surtindo efeitos. Tinha sempre a piadinha, né, de quem vai ser a escolha bizarra dos Patriots esse ano. E aí, até o Caio pode contribuir, falou-se muito da possibilidade até dos Patriots liberarem a escolha de terceira escolha geral para uma troca, para alguém que quiser subir. E eu acho que exatamente isso que você está falando, Gilmar. Essa mentalidade talvez nova, opa, é loucura, né? Incrível, nós precisamos parar de ficar vendendo pique para poder acumular pique. É por aí, Caio? Cara, antes disso aí, Caio, rapidão, só para fazer tanto, velho, tanta verdade isso que o Wesley tá fazendo, que em todos os mock drafts aqui do Brasil, que a gente via tanto o Kurt, o Chodino, os caras fazendo, o Patriots, eles estavam vendendo a terceira, era loucura isso. Eu acho que o New England Patriots estava meio que na mentalidade seguinte: se o Washington Commanders pegasse o Drake May e deixasse o Jalen Daniels cair, o New England Patriots trocava a escolha. Eu acho que o Patriots tinha um quarterback que eles estavam apaixonados e era o Drake May, por isso que eles não trocaram. Agora, isso é opinião, informação, né? O New York Giants e o Minnesota Vikings ofereceram 2 escolhas de primeira rodada pela terceira escolha dos Patriots, mais a escolha de segunda rodada no meio. No caso dos Giants, seria a 6ª escolha geral e uma escolha de 2025. No caso dos Vikings, seriam as 2 escolhas de primeira rodada que o time teve em 2024. E o New England Patriots falou, não, isso me leva a acreditar que eles gostavam muito do Drake May. Depois que eles viram que o Drake May estaria disponível na terceira escolha, eles foram atrás. Mas passa por muito isso, a reconstrução completa dos Patriots dentro e fora de campo. Para a gente avançar para a próxima pauta, Caio, só me confirma. Eu não sei se foi o general manager dos Patriots ou se foi o head coach, que chegou até a declarar, assim, a gente está aberto a ouvir proposta. Não significa que vamos trocar. Isso foi o head coach dos Patriots, Jared Mayo, e até passando informação sobre o general manager. O Patriots ainda continua sem um general manager, porque o Bill Belichick aí ele saiu, o Patriots não anunciou quem seria o general manager, eles colocaram 2 executivos como o tomador de decisão. A gente não sabe até hoje quem que está tomando as decisões dos Patriots. O Elliot Wolf é muito provavelmente o cara que vai assumir como general manager do time bem em breve, acho que nas próximas semanas. O Elliot Wolf, que provavelmente foi o cara envolvido no draft, vai ser anunciado como general manager do time.
um salve-salve para o tio Belichick, que é o Muricy Ramalho da NFL. Vamos agora para aquele time, para a gente ficar de olho pós-off-season, pós-draft. Muita gente fez ranking dos melhores movimentos de off-season e outras pessoas fizeram ranking de melhores drafts, melhores escolhas. Aqui a gente vai juntar os dois e falar assim, fiquem de olho em Gilmar, começa. Ficar de olho em quem, Gilmar? Com toda certeza, o time que eu assim, acho que o Chicago Bears não é novidade para ninguém e tal, mas cara, eu estou muito curioso para ver a temporada do Pittsburgh Steelers. Eu acho que pelo draft e a chegada do Russell Wilson, mas o Justin Fields e o que eles buscaram nesse draft, né? Acredito assim que é o time que eu estou mais ansioso para ver, principalmente passando pelo desenvolvimento do quarterback. As trincheiras ficaram mais fortes, né? Que vai dar mais segurança ali. E, cara, esse draft do Pittsburgh Steelers ele está sendo muito falado e talvez pelo draft muito bom que tenha feito, talvez a chegada desses quarterbacks, essa disputa aí, talvez seja a coisa que mais está me intrigando, né? Eu tô com a camisa do homem aqui e tal, do Russell Wilson. Eu acho que esse draft dos Steelers me fez ter fé no Wilson novamente, por incrível que pareça. Todo mundo acha que ele é um caso perdido, mas eu confio muito no Mike Tomlin, cara. Ele é um tipo de head coach que raramente você vê fazendo movimentações erradas, então ele tem meu voto de confiança e eu tô muito curioso para ver o que os Steelers vão fazer. Patrick Quinn, se você vê esse programa, tô torcendo muito contra você. Maldito. Ô, Caio, antes de você falar o seu, muito realmente se fala desse draft dos Steelers, mas eu acho que o ponto é esse, rapidinho, assim. Dá ainda para esperar algo do Russell Wilson, que já vem de 3 temporadas muito ruins em Seattle, depois mais uma temporada muito ruim em Denver. Já são 4 temporadas mostrando muito pouco. É o Mike Tomlin que vai fazer do Russell Wilson a Fênix? Wesley, eu vou ajustar um pouquinho a tua pergunta, porque o meu time também era o Pittsburgh Steelers. Então eu vou usar a minha outra parte da resposta para dar algumas menções honrosas. Eu vou falar um pouquinho mais do Russell Wilson do Pittsburgh Steelers, completando o que o Gilmar bem falou, sobre o Russell Wilson. Eu acho que o cara para a gente ficar de olho para tentar reviver a carreira do Russell Wilson não é nem o Mike Tomlin. O Mike Tomlin é, claro, o head coach, mas o Arthur Smith, a gente não vai esquecer, coordenador de ataque, que foi técnico, por exemplo, do Atlanta Falcons nas últimas 3 temporadas. Ele agora é o coordenador de ataque do Pittsburgh Steelers. Ele que vai ser o cara que vai trabalhar com o Russell Wilson no dia a dia. Um background no Arthur Smith, né? Ele foi o coordenador de ataque do Tennessee Titans quando o Ryan Tannehill estava lá, junto com, por exemplo, o Derrick Henry no auge dos dois. Aí ele sai, vira técnico do Atlanta Falcons, não vai bem nos 3 anos lá, e agora ele volta a ser coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. Então eu estou curioso para ver isso. Eu, particularmente, acredito no Russell Wilson sim, Wesley. Eu acho que ele teve certa evolução no ano passado. Eu acho que, claro, que jogar com o Sean Payton, por mais que o relacionamento dos dois não tenha sido longe de excelente, eu acho que isso ajuda um pouquinho. Ele vai estar chegando em Pittsburgh sem nenhuma expectativa, ele vai estar com um time reforçado, é um time que tem uma defesa muito melhor do que aquela que o Denver Broncos teve no ano passado, e muito melhor, por exemplo, do que os últimos anos do Russell Wilson em Seattle. Então eu acho que pode ter uma evolução sim. Completando um pouquinho sobre o Pittsburgh Steelers, a gente fala muito da classe do time, né, no draft. Provavelmente o time cravou 4 titulares, o que é um absurdo, né? A gente olha para o Roman Wilson, wide receiver, ele pode ser titular. O Troy Fontano vai ser titular de offensive tackle. O Zach Frazier muito provavelmente vai começar como center. E o Peyton Wilson, linebacker, que para mim, talvez foi o grande steal do draft, né? Pegar ele na 3ª rodada foi um absurdo. Ele deve ser titular também. Foi, nesse ano, de acordo com as estatísticas avançadas, o draft mais atlético da NFL em termos de atleticismo de cada jogador baseado no pre-draft. Foi realmente um absurdo. A gente olha para esse time do Pittsburgh Steelers, 4 titulares vindo do draft, provavelmente. O Russell Wilson é um quarterback novo, então vai ser o titular também. Um contrato de 1 ano, $1 milhão. O Denver Broncos está pagando o resto do salário dele, então, basicamente inteiro. Então, quase nenhum risco. O reserva é o Justin Fields, que é um cara que tem certo potencial. Lembrando, é um time que teve essa mudança do kickoff, né? O Cordell Patterson também está no Pittsburgh Steelers, ele talvez está aí dos 5 melhores retornadores de chutes da história da NFL. Enfim, o Pittsburgh Steelers se reforçou muito bem nessa off-season. Wesley, só complementando, ainda tem o Pat Frymouth, que é um ótimo tight end, pelo menos na minha concepção, e o George Pickens, que
estava numa baita de uma crescente, cara, com o Kenny Pickett ele estava jogando bola. O Russell Wilson, que a gente sempre trocou ideia, Wesley, assim, o Russell Wilson já chegou a ser um dos melhores quarterbacks em profundidade. Então ele tem uma mão muito calibrada. Eu acho que está faltando para ele, talvez, confiança. Claro, eu acho que dificilmente a gente vai ver aquele quarterback brilhante de Seattle, mas lampejos em certos tipos de jogos, assim, talvez é o que tá mais me instigando nisso aí, cara. Pode, manda, cara. Não, só ia falar do Najee Harris, running back, que todo mundo conhece bem. Eu tô curioso para ver a temporada dele, porque o Pittsburgh Steelers declinou o 5º ano dele de calor. Ou seja, ele vai provavelmente ser free agent depois dessa temporada. Normalmente, os running backs que querem, que estão em busca de novo contrato, Jacobs é o maior exemplo disso. Exatamente, eles tendem a jogar meio que com raiva para mostrar que o time está errado. Ou seja, o Najee Harris, em tese, pode jogar ainda melhor para esse time do Pittsburgh Steelers. Então, assim, o Pittsburgh Steelers é um dos poucos times da NFL que entra essa temporada de 24, talvez com evolução em todos os setores de posição, em todos. Ou porque o jogador de seguro, por exemplo, o Joey Porter Jr., deve ficar ainda melhor como calor, vai estar melhorando. O TJ Watt dispensa comentário. No grupo de linebacker, além do Peyton Wilson ter chegado, o Patrick Quinn foi o principal nome da posição dele disponível. A gente pode questionar o contrato que ele recebeu, mas ele é uma evolução. Enfim, tem muito, muito o que ficar empolgado o torcedor do Pittsburgh Steelers. Eu, assim, talvez o meu lado clubista fale um pouco. Eu, enfim, ainda desconfio um pouco desse Najee Harris, que de fato fez uma temporada incrível, depois fez temporadas medianas. George Pickens é o cara que, ao mesmo tempo, faz recepções miraculosas, é um cara que, às vezes, no sideline, esquece que tem que arrastar o pé para poder fazer a recepção. É um cara que, às vezes, eu acho até displicente mesmo, assim. Mas, concordo, assim, uma das melhores defesas da liga que se reforçou, perdeu o Deontay Johnson para o time dos Panthers, mas se conseguir acertar o ataque de uma forma até mediana para boa, fica assim um time muito potente. Mas eu tenho um pouco de desconfiança desse ataque dos Steelers e, sobretudo, de Russell Wilson. Bom, já que os dois falaram dos Steelers e ficou um programa quase que amarelo, eu vou apontar um time que eu acho que nem fez o draft mais incrível, fez um draft bom, a camisa dos Steelers, fez um draft bom, mas teve uma mentalidade off-season, principalmente, que me agradou muito, que é o Houston Texans. Você já tinha o Stroh mostrando no primeiro ano incrível, com uma conexão incrível com o Nico Collins, com o Tank Dell. Os caras vão lá e buscam o Stephon Diggs. E aqui, assim, antes que eu acho que as pessoas, que o Gilmar, qualquer outro espectador possa falar, não, mas Stephon Diggs é isso, é aquilo, mas antes de ele ser isso, aquilo, ele chega como jogador. Se vai dar BO, a gente vai descobrir depois. Você traz ali o Daniel Hunter para compor o front junto com o Will Anderson Jr., traz o Aziz Al-Shari, que é um cara que fez uma temporada incrível pelos Titans. Então, assim, acho que vale ficar de olho demais esse Texas, principalmente porque era um time que há 2 temporadas atrás a gente estava falando de brigar por first pick. Então, assim, a chegada do head coach, que era esqueci o nome dele agora, gente. DeMeco Ryans, que era o coordenador defensivo dos 49ers, parece que ele chega com uma mudança de mentalidade, os donos com uma mentalidade diferente, e me anima ver um time que apanhou tanto ao longo dos tempos se reforçando e conseguindo tirar grandes nomes de outros times. Meu Caio, esse Houston Texans pode dar o que falar? Pode. Eu acho que depois que você acerta no quarterback na NFL, fica tudo muito mais fácil e aí você vê claramente o tanto que o time está empolgado. Foi muito parecido com o que a gente viu, o que eles fizeram com o Stephon Diggs agora, o que o Buffalo Bills fez para pegar o Stephon Diggs. Porque o Buffalo Bills demorou para achar um quarterback. Aí achou o Josh Allen, começou devagar, mas o Josh Allen deu aquele... Ele foi de um quarterback que a gente questionava para virar um dos melhores da NFL. Assim que isso aconteceu, eles foram atrás do Stephon Diggs. E agora o Houston Texans faz algo parecido, porque ninguém esperava que o Houston Texans fosse evoluir do jeito que evoluiu. Tinha muitas questões com o CJ Stroud e se acha um cara que provavelmente mudou a história da franquia. O que ele precisava? Um outro cara, outro nível no ataque. Você vai atrás do Stephon Diggs. Eu acho que dentro de campo, o Stephon Diggs de imediato ele vai ter um impacto muito grande. Eu acho que nos próximos 3, 4 anos,
o Houston Texans talvez vai ter um pouquinho de dificuldade para qual salário que vai dar para ele, qual contrato, mas aí é um problema depois dessa temporada. Para 2024, é o que a gente está falando aqui, eu acho que não tem dúvida. Você pega o Tank Dell, vai ser o quê? A terceira, quarta opção desse time, um cara que tem uma big play, né? O grande jogada espetacular. Nico Collins. Vamos lembrar o Joe Mixon também, né? O Joe Mixon, que é um cara que chegou no time agora também, melhor o time de running back. Na defesa, parece que todo mundo joga melhor agora com o DeMeco Ryans. Foi atrás de um cornerback que era o único problema do time, era o slot corner. Foi atrás do draft na segunda rodada. Enfim, é quase perfeito demais a situação dos Texans. Na NFL a gente sabe que nada é tão perfeito assim, mas baseando o que a gente viu na temporada passada, que foi chegar nos playoffs, com o que a gente viu na segunda rodada dos playoffs até, né? Com o que a gente viu nessa off-season, o Houston Texans, sem dúvida, um dos grandes vencedores. Gilmar, antes da gente passar para a terceira pauta, vamos falar desse DeMeco Ryans, né? É um dos grandes nomes para virar um desses futuros treinadores que a gente tanto idolatra, os McVay da vida, os Kyle Shanahan da vida, John Harbaugh, Andy Reid e tantos outros. É um candidato a ser um dos grandes head coaches da liga, que mudou esse time da água para o vinho, né? Não só nisso, né? Teve o ano lá que ele fez com o 49ers que foi extremamente, assim, muito acima da média. O ano que o Nick Bosa destruiu, né? E o incrível disso, cara, foi que foi na saída do Robert Saleh, todo mundo achou que a defesa ia cair, né? E muito pelo contrário. Tipo, explodiu o negócio ali. Ele sai de lá, assim, meio desconfiado, vai, assim, uma aposta, né? Que os Texans fizeram e foi certeira. Então, ali você vê que a mudança de mentalidade já aconteceu e tudo foi englobando. Aí teve o CJ Stroud que já entrou naquele clima ali. O Nico Collins, como o Caio falou, já fez uma temporada absurda, machucou. E quando ele machucou, o Tank Dell não deixou a parada cair. É um time que, cara, se você pega assim, Caio, talvez você tenha mais tempo assim. Você lembra de algum time que foi segunda escolha no draft e chegou nos playoffs? Assim, não, acontece muito. Acontece muito. Por exemplo, o próprio Jacksonville Jaguars, eles foram... o Jacksonville Jaguars teve duas escolhas, eles escolheram o primeiro geral 2 anos seguidos, né? Pegou o Trevor Lawrence no ano e o Trevor Walker no outro. Quando pega o Trevor Lawrence, é o ano que tem o Urban Meyer lá, que é o ano desastroso. No outro ano, eles estão batendo na porta. Isso acontece. Mas assim, foi um cenário diferente aí, né? Eles apostaram tudo. Cara, tanto que eles pegaram... Foi o segundo ano do Trevor e tinha escolha de primeiro geral no ano anterior. Tá, velho, mas o ponto que eu tô falando aqui dos Texans, eles pegam o CJ Stroud, ainda sobe no draft para a posição do Cardinals e pega o Will Anderson. Assim, isso. Eles fizeram uma puta movimentação porque eles quiseram, assim, tava nítido que o DeMeco Ryans vinha para tentar recuperar o time naquele ano, sacou? Esse ano é o que a diretoria entendeu. Pô, o cara é muito bom, vão dar as peças que ele quer para trabalhar. E, tipo, abriu o bolso, assim, cara. Isso, então, respondendo a tua pergunta, o sucesso logo depois de ter achado o quarterback, sim, acontece. Por exemplo, o Indianapolis Colts vai com o Andrew Luck, enfim, tem vários exemplos. Então, o sucesso, sim. Agora, essa agressividade no draft, não. Essa agressividade no draft é rara. Você não ter a escolha, 2 escolhas do top 3, você subir para o top 3, depois ter a segunda, que eu me recordo não teve isso. A gente lembra de times que tiveram escolhas altas em 2 anos consecutivos, mas se fazer uma troca para entrar no top 3, isso realmente foi, de fato, algo raro e deu certo, né? O Carolina Panthers, o Houston Texans, teve o calouro do ano, teve no ataque e o calouro do ano na defesa no ano passado. Boa. Eu não sei se é a minha internet, mas demos robotizada aí, viu? Não, enfim, acho que vale a gente fazer uma menção honrosa para os times que estão com quarterback novo, né? Vamos ver como é que o Vikings, o próprio Patriots, os Commanders, que tem um time muito interessante. E acho que tem muita gente curiosa sobre também os Jets, né? Os Jets reforçando a linha ofensiva. Já tinha um time muito bom. E bem ou mal, o Aaron Rodgers agora sim vai ser um reforço, se tudo correr bem. E, obviamente, os Bears também. Acho que muita gente curiosa com esse trio de ataque na Allen, Oduzzi e DJ Moore nas mãos de Caleb Williams. O Chicago Bears, Wesley, fez um processo um pouquinho inverso, porque eles já tinham tanta certeza que eles iam pegar o Caleb Williams, que eles reforçaram antes de achar o quarterback, porque eles já sabiam, porque como ele tinha a primeira escolha, eles já sabiam, então foi atrás do Keenan Allen, pega o Odunze no draft, também foi uma coisa muito interessante, já tinha ido atrás do Montez Sweat no ano passado, e ele fez algo muito interessante, ele continua no time, enfim, o Chicago Bears é sem dúvida um dos grandes vencedores também.
Vamos ao momento fofoca. Gente, eu gosto. O momento do Gilmar brilhar chegou. Vamos falar da Graciane e do Belo aqui? Gente, eu achei genial. Alguém falou assim: se o Belo canta a música para os outros chorar, quem vai cantar agora para o Belo chorar? E aí parece que ele chorou no próprio show, né? Então, assim, meus sentimentos aí, a família Belo, Graciane, aquela galera que é fã, mas a história acabou. E a Graciane é tão focada que ela deu o pulão com o Belo, não, um cara na academia, que é para não deixar de treinar. Genial! A culpa disso é do Denilson, né? Enquanto ele estava devendo, a vida estava perfeita. Pagou. Perdeu o foco. Gente, o que tem nessa história... Ô, Gilmar, qual é a sua fofoca para você trazer aí pro Caio? Porque, assim, essa fofoca vai ser quase uma caixinha de perguntas pro Caio se virar e falar com a gente assim, ó, Caio, você que tá aí em Toronto, do lado ali de Buffalo, o que você apurou para nós aí? Qual é a sua fofoca, Gilmar? Fofoca, sim, do mundo da NFL? Cara, não tem. Tem fofoca? Não tem rumor? Ué, tá louco, Gilmar. É o que mais tem, Gilmar. Você não estudou a pauta, Gilmar? Cara, então, não. Nessa parte... Então eu posso trazer duas, ô Caio, porque aí, assim, eu já sei qual que é a sua, antecipou lá. Eu vou falar a minha e a do Gilmar, beleza? Manda. Eu acho que uma das coisas que o povo da NFL mais gosta, né, é só, assim, a troca de jogador, quem vai para tal time, e aí tá jogando fantasy. E eu acho que tem duas trocas que se falou muito. Uma se falava demais do Ayuk. De repente começou uma vertente da imprensa norte-americana mesmo falar até da possibilidade do Deebo Samuel ser trocado. E aí, na escolha 31, os 49ers vão lá e draftam um wide receiver. E isso, para muita gente, foi um sinal possível de troca. E uma outra fofoca para você destrinchar para a gente é que, assim, aí você vai me corrigir se foi 1 ou 2 dias antes do draft, o Hendrickson, né, o defensive end, o Ed dos Bengals, que é um dos caras que lideram várias temporadas e por pressão a quarterback, falou, gente, talvez seja melhor eu sair dos Bengals, porque eu acho que vocês não vão ter cap para poder dar o salário que eu acho que eu mereço. Vale lembrar que os Bengals têm uma renovação Burrow, Chase, que com certeza vão doer os bolsos. Ô, Caio, dessas possibilidades, tem alguma mais concreta? O que você pode dizer para o nosso ouvinte, espectador, sobre essas questões da fofoca que o Gilmar não estudou a pauta? Wesley, nada é iminente. Não agora, porque os times perderam um pouquinho a moeda de troca que passou o draft, né? Então, mas o 49ers é o seguinte, a diferença... A gente não vamos esquecer também que o T. Higgins, né, um dos grandes wide receivers, um dos melhores wide receivers dos Bengals, pediu para ser trocado também. Então, basicamente... Mesmo que o Henderson falou isso, ele também pediu para ser trocado. Isso. Até onde eu sei... E eu ouvi dizer que ele é maior torcedor do Carolina Panthers, né, o T. Higgins? Ele jogou em Clemson, então geograficamente está ali do lado, né, Gilmar? Não, mas é o seguinte, até onde eu saiba, o que aconteceu foi, os Cincinnati Bengals chegaram a ligar para os Bengals para tentar adquirir o T. Higgins e o Bengals nem ouviu. O 49ers... Quem ligou? Teve times que estiveram interessados... Não tem um nome, não. Não tem nome. Chegaram a falar do Pittsburgh Steelers, só que cravado ainda não tem. No caso dos caras do San Francisco 49ers, por exemplo, o New England Patriots ligou para os 49ers querendo ir atrás do Deebo Samuel. O Buffalo Bills também estiveram muito interessados no Deebo Samuel, porque o 49ers diferente dos Bengals, o 49ers estava ligando e oferecendo os 2 jogadores. O 49ers estava desesperado para trocar um desses dois jogadores, porque sabe que a questão salarial não batia. Só que o 49ers não conseguiu a oferta que queria. E também não vamos descartar o fato do Ayuk e do Deebo Samuel serem muito bons jogadores. Então o 49ers pensou o seguinte, quer saber? Vamos para mais um ano com esses 2 jogadores no elenco. Eles pegaram um wide receiver também na primeira rodada. A questão em geral, Wesley, é o Brandon Ayuk, que é um contrato novo. O 49ers não quer deixar ele, obviamente, sair de graça, mas só que o 49ers ainda tem muita vantagem nisso, porque o 49ers, por exemplo, pode colocar a franchise tag nele. Então, assim, tá tudo meio que na mão do 49ers ainda. O Deebo Samuel já está renovado, ele continua no time e tudo mais. Então, nada é iminente. Se for acontecer alguma troca de wide receiver, vai ser mais próximo da temporada durante o training camp, mas hoje eu diria que o Brandon Ayuk tem mais chance de ficar do que sair, só que teve time ligando, o New England Patriots ficou muito interessado nos 2.
Se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu manteria o Brandon Ayuk e trocaria o Deebo Samuel. Sobre o Trey Hendrickson, que você falou, né? O Trey Hendrickson, o que parece, Wesley, é só que ele tá querendo fazer um pouquinho mais de dinheiro nessa negociação com os Cincinnati Bengals. Falando assim, quer saber? Se vocês não forem me trocar, se vocês não forem me dar o salário, eu vou querer ser trocado. O Zach Taylor, técnico dos Bengals, já falou que eles não vão trocar. Isso nem sempre significa muita coisa, mas seria loucura, né? Você tirar o teu melhor edge rusher, 17 sacks e meio na temporada passada. Um absurdo. Então, eu acho que isso, mais cedo ou mais tarde, acho que nos próximos meses, talvez até semanas, a tendência é o Cincinnati Bengals dar um contrato novo para ele. O Cincinnati Bengals, como você falou, é uma situação difícil, né? Porque o Joe Mixon fazia mais de 2 milhões no ano, já teve que sair. O Cincinnati Bengals sabia que não conseguiria ficar com ele no elenco. Porque o Joe Burrow agora recebeu um contrato enorme, recorde na história da NFL, né? O Ja'Marr Chase, você não tem como deixar ele sair, né? Você tem que dar o que ele quiser. E esse valor só aumenta porque, por exemplo, a gente viu o Amon St. Brown. O Ja'Marr Chase, ele vai estar no mercado, ele vai poder demandar mais dinheiro do que o Amon St. Brown conseguiu. Então, a cada wide receiver de altíssimo nível que renova, o Justin Jefferson, o CeeDee Lamb, o Ja'Marr Chase ficam mais caros e os times deles continuam meio que segurando e não abrindo a mão completamente. Cincinnati Bengals é um deles. Eu sou fofoca antes, cara, só comentar. Isso tudo chama-se efeito Christian Kirk. Efeito. Depois que o Christian Kirk ganhou aquele salário lá atrás, todos os wide receivers da NFL falam assim: o quê? O Christian Kirk vai ganhar isso? Eu também quero. Caio, para a gente encerrar o programa de hoje, o nosso programa que não vai passar mais de 45 minutos, a sua fofoca vindo diretamente dos Estados Unidos, o seu rumor. A fofoca são que os vários jogadores, né, super estrelas aí que se aposentaram recentemente, meio que deram indiretas que estariam dispostos a voltar para a NFL nas circunstâncias certas. O Tom Brady que não foram. Exatamente. O Tom Brady deu uma entrevista recentemente falando que se fosse para o time ideal, na reta final de uma temporada, ele estaria disposto a voltar. Ele chegou a citar o Patriots, chegou a citar o Las Vegas Raiders, chegou a citar o San Francisco 49ers também na conversa. Talvez algum deles perde o quarterback na reta final e o Tom Brady vai atrás. A gente sabe que o Tom Brady vai estar em forma, ele aposentou não faz nem tanto tempo. O Flaco apareceu, né? Exatamente. A questão do Brady que pode ser interessante ele está muito próximo de comprar, de virar um dono minoritário, proprietário minoritário do Las Vegas Raiders. Já está tudo acertado, falta só ser oficializado. Isso deve acontecer ainda nessa off-season, se nada mudar. E hoje, de acordo com as regras da NFL, um dono não pode jogar. Então, se o Brady vira um proprietário, ele não pode jogar. O que teria que acontecer é uma votação entre os donos majoritários e, se o Brady tiver 24 votos no mínimo a favor, ele poderia jogar como dono também. Então, tem esse processo um pouquinho mais complicado. E, rapidamente, os outros dois é o J.J. Watt e o Aaron Donald. O Aaron Donald, não foi no caso nem ele, mas o dono dos Rams falou que vai considerar ligar para ele na reta final de temporada se ele quiser voltar para os playoffs. A gente sabe que o Aaron Donald, que aposentou esse ano, vai estar em forma, ele é um monstro. E o J.J. Watt também falou que esse é o último ano que se os Texans precisarem dele para uma ajuda final, é para ligar, porque depois disso aí ele vai estar oficialmente aposentado. Ele já está aposentado. O meu palpite, Wesley, nenhum deles vai voltar. Vai ser só esse rumor, vai ter um pouquinho de namoro, vai ter uma especulação, porque a gente está falando de 3 Hall da Fama, 3 dos melhores jogadores da história da NFL, mas as circunstâncias... O defensor é muito difícil voltar, sim. Muito difícil. Mas lembrando que o Rams tem um passado, né? O Eric Weddle, que o Wesley conhece muito bem, ele aposentou, saiu da aposentadoria para jogar nos Rams só pelos playoffs e os Rams foram campeão do Super Bowl naquele ano. E só lembrando que o Brady deu uma entrevista, hein? Ele deu uma entrevista e ele falou que ele quer comprar o Raiders, mas dono ele é só do Colts e dos Bills. E do New York Jets. New York Jets, você tá maluco. E dos Bills, né? Mas, você acha que ele é mais do Jets? O Gilmar, com o Tom Brady... Não, pode falar, mas pode falar. Não, eu só peço desculpa, porque eu não sei se a minha internet está travando, se é um de vocês, então talvez esteja prejudicando um pouco. Não, acho que acho que tem uma internet travando. Eu acho que atua, mas, Gilmar, o New York Jets ficou 13 jogos seguidos sem ganhar do New England Patriots. E a maioria desses jogos foi com o Tom Brady. Todos eles são. O único time que complica o Tom Brady, que complicava o Tom Brady, é o Miami Dolphins. O Miami Dolphins em Miami,
os Patriots costumavam ter um pouquinho de problema, teve aquele jogo lá da Hail Mary, que o Gronk errou, enfim. Mas de resto, na divisão, o Patriots do Tom Brady... Ele sofria com os Ravens também, viu? Ele sofria com os Ravens, viu? Sofria com os Ravens. O Denver Broncos, o Tom Brady já ganhou muito dos Broncos, mas o Denver Broncos já foi uma pedra no sapato, uma pedra no sapato, entre aspas. O único time que foi uma pedra no sapato de fato é o New York Giants, porque aí é o único time que o Tom Brady nunca conseguiu ter sucesso nos playoffs, mas tirando os Giants, eles dominaram basicamente todo mundo. E se o Brady não volta, se o Aaron Donald não volta, o fumble sim voltou toda semana aí. Mais uma vez, esse programa, assim, singelamente, humildemente, dedica e homenageia e torce e pede ajuda às pessoas que estão vivendo esse drama no Rio Grande do Sul. Um salve muito carinhoso do Fumble. E até semana que vem.